Muito bem, então agora vamos à palavra de Deus. Por favor, você que trouxe a Bíblia, abra em Lucas capítulo 10, versículo 8. Lucas capítulo 10, versículo 8. Nós vamos ler uma passagem que mostra o momento em que Jesus preparou os discípulos para que eles, de dois em dois, fossem às cidades, às aldeias, e levassem o Evangelho para as pessoas, curando os enfermos, expulsando demônios, fazendo a obra de Deus. E quando Jesus estava preparando os discípulos para isso, uma das coisas que ele disse está aqui no versículo 8 em diante, que a gente vai ler. Ele disse assim, ó: e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Então, preste atenção nesse detalhe. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, não bastava curar os enfermos. Depois de os doentes terem sido curados, eles tinham que alertar aquelas pessoas que o reino de Deus estava chegando, estava próximo. Muito bem, versículo 10 agora. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Então, caso os discípulos não fossem aceitos numa determinada cidade, num determinado lugar, Jesus disse que eles deveriam sair e dizer para a cidade: até o pó, o seu pó, cidade, que se apegou nos nossos calçados, nós sacudimos sobre vocês. Muito bem. Aí Jesus diz assim no versículo 12: e digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Você sabe que Sodoma foi aquela cidade que foi destruída por Deus com fogo, porque os pecados dos moradores de Sodoma chegaram até os céus. Era uma cidade completamente entregue a tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que é sujo, imundo. As pessoas em Sodoma, elas se prostituíam no meio da rua. Homens com homens, mulheres com mulheres, tudo que se imaginar, animais, tudo que se imaginar de sujeira, havia em Sodoma. Então Jesus falou para os discípulos o seguinte: que a cidade que os rejeitasse, cidades de Israel, porque eles foram dentro dos limites de Israel. Então aquelas cidades que os rejeitassem, haveria no dia do juízo menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Aí em seguida Jesus fala assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que eram cidades de Israel, cidades onde Jesus percorreu. Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já
há muito assentadas em saco e cinza se teriam arrependido. Então Jesus citou aqui 3 cidades e falou: ai de ti, não, aliás, 2 cidades, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Então, tanto Corazim como Betsaida foram cidades em que Jesus se fez presente e Jesus operou milagres nessa cidade. Foi nessa região, por exemplo, que aconteceu a multiplicação dos pães e peixes, próximo do mar da Galileia. Então, nessa cidade, Jesus fez muitos milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Só que essas cidades não se converteram. Jesus não foi bem recebido no que diz respeito à conversão, à entrega, embora as pessoas tenham visto o poder de Deus e visto os milagres. Então Jesus faz uma comparação e diz que se em Tiro e Sidom eram cidades que iam além dos limites de Israel, eram fora de Israel. Em Tiro e em Sidom, que não eram cidades de Israel, havia muita idolatria, as pessoas adoravam outros deuses. Mas Jesus, indignado, mostrou o seguinte, que se ele tivesse feito nessas cidades idólatras os mesmos sinais que fez em Corazim e Betsaida, aquelas cidades que viviam na idolatria já teriam se convertido, enquanto que Corazim e Betsaida não se converteram, não receberam o Evangelho, a despeito de todos os sinais e prodígios que Jesus efetuou nelas. Há uma versão da Bíblia que chama essas cidades de cidades impenitentes. Cidades que não se corrigiam, que não se consertavam, com dureza de coração, que não deram a Jesus a honra que deveriam dar, a devida honra. Você vê que foi de uma cidade de fora que veio a mulher cananeia, aquela que saiu da cidade dela, veio para Israel e ficou correndo atrás de Jesus, pedindo para Jesus curar a filha dela que estava endemoniada. Ou seja, ela creu e a filha foi liberta. Então, haviam pessoas de outra cidade que não tinham nada a ver com Israel, que deram maior valor a Jesus do que as cidades que ele percorreu, como Corazim, Betsaida, e agora em seguida ele cita outra. Ele fala, versículo 14: portanto será mais tolerável para Tiro e Sidom no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste levantada até o céu, até ao inferno serás abatida. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus mais ficou. É onde, por exemplo, morava Pedro. Foi onde Jesus encontrou Pedro. Então, foi uma cidade em que Jesus se fez muito presente. Então, só que não houve a resposta que Jesus queria que houvesse. E eu vou chegar já dizendo que resposta é essa que Deus espera. Esperou deles e espera de nós hoje. Não houve a resposta que ele esperava. Então, ele fala para Cafarnaum: você vai subir aos céus, Cafarnaum? Não, você vai descer ao inferno. Olha que Jesus falando do inferno, tem gente que diz assim: eu creio em Jesus, mas eu não creio no inferno. O inferno é aqui mesmo. Como é que eu posso crer na Bíblia, crer em Jesus, não crer no inferno, se o próprio Jesus está aqui citando o inferno e falando de uma cidade judia, de uma cidade de Israel, em que ele diz assim: vocês estão pensando que vocês vão para o céu, vocês vão descer ao inferno. Há um rigor aí. E tudo por quê? Porque Jesus operou sinais, fez milagres, mas não houve conversão.
E o último versículo que eu quero ler, Jesus falou para eles assim, para os discípulos que saíam para aquela missão: quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então Jesus deixou bem claro para os discípulos que quem os recebesse, estariam recebendo a Ele, e consequentemente ao Pai e a Deus. E quem os rejeitasse, estaria rejeitando a Ele e consequentemente a Deus. Então os discípulos saíram, curando enfermos, expulsando demônios e anunciando que estava próximo o reino de Deus. Depois a Bíblia diz que eles voltaram felizes, dizendo: Senhor, os demônios estavam eufóricos, alegres, contentes. Senhor, os demônios se nos submetem pelo teu nome. E aí Jesus vai e fala: olha, vocês não devem se alegrar por causa disso, porque os demônios se submetem, ou porque os enfermos foram curados, mas sim porque o nome de vocês está lá no céu. Porque quando Jesus faz sinais, prodígios, curas, milagres, o que ele tem como prioridade não é o bem-estar da pessoa que estava doente e agora está sem a doença. Claro que ele não tem prazer no seu sofrimento, na sua dor, mas ele faz os milagres, ele manifesta o poder dele para despertar a fé da pessoa na palavra de quem está curando, de quem está libertando, para que essa pessoa, logo em seguida, possa chegar para quem está recebendo o milagre e dizer: ó, você foi curado, o demônio foi embora, mas eu quero dizer para você que é chegado a você o reino de Deus, está próximo o reino de Deus. Porque a cura por si só, sem a salvação, para Deus não tem valor. Não tem valor. Você sabe que a nossa vida para Deus, por mais longa que ela seja aqui na terra, ainda que você viva 100 anos, poucas pessoas chegam a isso, mas ainda que você viva 100 anos, esses 100 anos aos olhos de Deus, você é comparado, a Bíblia nos compara a uma erva do campo que hoje nasce, amanhã seca, murcha e morre. É como uma rosa. Você sabe que a rosa, ela tem um dia de esplendor. Ela nasce, ela vai crescendo, o botão vai se abrindo, e ela tem um dia que ela está no auge. No dia seguinte ela já está declinando, ela já está murchando, caminhando para secar. Então a nossa vida para Deus é assim. É como um inseto. Você sabe que o inseto, para o ser humano, ele tem uma vida muito curta. Se você for estudar sobre isso, você vai encontrar. Eu já dei uma olhada nisso na internet. Que tem inseto que dura 1 semana, 2 semanas. Tem outros que duram um pouquinho mais, mas eles têm uma vida muito curta. Imagina que você, sabe, a mosquinha quebrou a patinha. A patinha da mosquinha está machucada. Aí chega para você e fala assim: ó, a gente tem que levar a mosquinha no veterinário, porque ela está com um probleminha na patinha. Você vai dizer assim: mas não vale a pena, porque semana que vem ela já não existe mais, daqui a 15 dias, sei lá, alguns. A vida dela é tão curta que curar uma mosca não vale a pena. Então, a gente está falando de algo relacionado ao tempo da nossa vida. Então, a nossa vida para Deus é menos que isso. A nossa vida para Deus é comparada com a erva do campo, que hoje nasce, amanhã seca, murcha e morre. Mas para que Ele cura?
Para que ele resolve o problema? Para que ele faz o milagre? E usa pessoas para isso, ele usa a mão de alguém, do obreiro, do pastor, enfim, você vem na reunião, o pastor faz uma oração, o câncer desaparece, o sangue de um aidético é purificado, testemunhos é o que não falta. Mas por que razão Deus fez aquele milagre? Será que Deus está só pensando no seu bem-estar? Não. O que Deus quer é trazer credibilidade para a palavra que sai da boca de quem Ele usou, para que essa pessoa logo em seguida chegue para você com o que realmente importa, que é dizer para você: o reino de Deus está próximo. Você precisa se voltar para Deus, você precisa abandonar o pecado, você precisa abandonar a vida errada, abandonar a sujeira, se consertar, se entregar. E aí a pessoa que viu aquele milagre e agora crê no homem de Deus, vai dizer: não, ele é profeta, ele é homem de Deus, ele está sendo usado por Deus, porque Deus operou através dele. Então a pessoa se arrepende dos seus pecados, muda de vida, abandona a vida errada, se batiza, se entrega, se converte. Aí sim, o nome dela é escrito no livro da vida. Agora sim, estamos falando do maior milagre. Estamos falando de um milagre que não vai durar alguns anos, porque qualquer órgão do seu corpo que esteja sendo deteriorado por uma enfermidade, que Jesus cure, a terra há de comê-lo. Sim ou não? Quantas pessoas um dia tiveram problema no coração, chegaram na igreja com problema no coração e receberam oração, unção com óleo, fizeram a corrente e o coração voltou a funcionar normalmente, mas hoje passou 10, 15, 20, 30 anos, aquele coração parou. E a terra já comeu. Como diz o outro, o olho que a terra há de comer. Tudo que Jesus fizer no seu corpo, todo milagre feito na matéria, tem prazo de validade. Vai passar. O seu corpo vai passar. Jesus pode te dar visão a um cego, os olhos do cego, poxa, agora era cego de nascença, agora tu está enxergando, isso é glorioso, mas esses olhos que a terra há de comer. Mas quando a pessoa recebe o reino de Deus, quando a pessoa se converte, quando a pessoa se entrega, aí sim ela chegou onde Deus queria, porque a salvação é para sempre. A salvação é eterna. É isso. Esse é o motivo da verdadeira alegria. Não está escrito que quando um cego é curado, há uma festa no céu. Está escrito isso? Há uma grande festa no céu por um paralítico que anda? Não, há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.